No vídeo anterior eu comentei com vocês sobre os 5 erros mais comuns em pipelines de CI/CD e o erro número 2, que é colocar secrets junto do arquivo YAML ou comitados no arquivo YAML, foi o que mais me gerou preocupação, principalmente pelo fato de eu ter encontrado isso agora há pouco, em um trabalho que eu estava fazendo aqui. E faz sentido, porque esse erro não é um erro de somente iniciante. Ele é um erro que acontece em projetos sérios, em times grandes. Geralmente quando a pessoa está com pressa e pensa, vou comitar aqui e eu vou resolver isso aqui depois. Eu preciso resolver a minha task aqui o quanto antes. E o problema é que o depois nunca chega, ou chega quando o nosso custo, nosso débito técnico está muito alto e a gente tem um problemão para a gente resolver. E aí, pessoal, eu sou o João Heitor. Mais uma vez eu estou aqui a pedido do pessoal da Toolbox para continuar essa nossa série aqui sobre CI/CD, sobre as minhas aventuras no mundo de DevOps que eu já tive no decorrer desses anos de experiência, tá? Vou tentar não ser muito chato hoje, eu prometo que eu vou tentar fazer alguma coisa curtinha. É para isso que eu trouxe algo muito mais na prática para a gente falar aqui hoje, para vocês terem uma noção realmente bem na prática de qual o problema e como que a gente se protege, tá? Bom, relembrando para vocês qual que é o nosso... Nos top 5 maiores erros, o erro número 2, que é ter os secrets expostos. O que isso quer dizer na prática? Tá? Então eu trouxe para vocês aqui um arquivo de pipeline do GitHub e vamos imaginar que isso aqui é uma pipeline comum, um CI/CD comum, sem nenhuma complexidade, que o meu intuito aqui é rodar um arquivo em bash, tá? O meu arquivo deploy.sh. E lembrando que esse repositório aqui eu vou deixar ele para vocês podem clonar ele depois, vocês podem brincar à vontade, ajustar, vocês podem usar ele como exemplo e podem sugerir também alguma mudança que vocês verem que faz sentido aqui, tá bom? Bom, qual que é o problema? Observando o nosso código aqui, vocês conseguem ver que a nossa pipeline não tem segredo, eu tenho o meu stage aqui, meu stage está chamando deploy, e aí eu tenho as minhas tasks aqui dentro, tá? Uma das minhas tasks, que é chamar o arquivo deploy.sh, eu informo algumas variáveis. E o caso que eu peguei, a gente tinha exatamente isso aqui, tá? Então, deixa eu só fazer uma mudança aqui. A gente tinha exatamente isso aqui. Eu tinha o nome da variável, Azure Client Secret, e tinha qual que era o valor dela aqui, tá? E se vocês não sabem o que é isso aqui é uma coisa muito simples. Isso aqui é basicamente como que a gente faz autenticação no Azure, tá? A AWS tem um modelo parecido ali, a GCP também, enfim, vamos imaginar que eu estou falando de Azure especificamente aqui, mas poderia ser uma API key que está comitada. E se está comentada no Git, quer dizer que todo mundo que tem acesso ao meu Git vai conseguir ler ela, porque ela está como texto puro. E gera aquele problema que a gente discutiu um pouquinho no último vídeo, mas vamos resumir, vamos falar que não é seguro apenas, tá? Você tem acesso à sua API Key, quer dizer que todos os poderes que essa API Key tem, o usuário pode ter também. Tá? No caso do Azure aqui, se eu tenho meu client secret, se eu tenho meu client ID, eu consigo fazer um login e consigo gerenciar a minha infraestrutura completa, consigo criar máquinas, eu consigo destruir máquinas, enfim. Os mesmos poderes que essa credencial tem, uma pessoa consegue ter. E a gente não teria o controle, ou não tem o controle do que essa pessoa pode fazer com isso, tá? Como que a gente resolve isso? Bem simples, bem direto. O GitHub Action, que é o nosso exemplo de CI/CD aqui, ele tem uma configuração que nos ajuda a fazer isso do jeito seguro, tá? Então, no caso do GitHub, desse nosso repositório aqui chamado YouTube Série CI/CD, se vocês clicarem aqui no botão de Settings, nesse botão aqui, vai abrir essa outra tela.
E aí, se vocês descerem até Secrets and Variables, você consegue ver a opção aqui de Actions. É aqui onde a gente cadastra os nossos secrets, tá? Então, um exemplo bem simples pra gente. Se eu vier aqui na parte de Repository Secrets e clicar em New, ele vai pedir um nome do meu secret. Então, vou falar que vai ser Azure Client Secret. E qual que é o valor dele? Shub 1, 2, 3, teste, blá, 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 debug, master blaster. Beleza? Dou um clique no botão de Add Secret, já está aqui. Nosso secret já está cadastrado. Posso fazer a mesma coisa com o meu Client ID. Então, posso vir aqui. O Client ID no Azure, ele é formado por uma combinação hexadecimal ali. Então, vou colocar dessa forma aqui, blá, 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 ABCD, tá. Beleza? Vocês vão observar que quando eu fiz o cadastro aqui do meu Repository Secrets, eu não consigo mais recuperar o valor dele. Então, por mais que eu clique no botão de Edit, eu não consigo mais recuperar o valor dele, tá? E isso faz com que, se eu precisar, por algum motivo qualquer, resetar esse meu secret ou recuperar o valor, descobrir o valor por algum motivo, eu não consiga. O que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que ir onde eu gerei esse meu secret e vou ter que gerar um novo, vir aqui e cadastrar novamente, tá? Se eu voltar para minha pipeline, o que eu vou ter daí? Eu vou ter o exemplo que vocês estão vendo aqui, que é o exemplo que eu trouxe logo de cara, que é, olha, eu, em vez de estar colocando desse jeito aqui, comitado como texto puro, eu vou só fazer referência ao nome do meu secret, tá? E aí eu preciso informar pro GitHub que, olha, isso aqui é uma variável, então esse é o padrão de variável que eu preciso usar aqui no meu YAML do GitHub Action. Preciso falar que ele é um secret e preciso dar um nome dele, tá? No caso, o nome dele aqui, Azure Client ID. Tudo junto na mesma linha. A mesma coisa para o Client Secret, a mesma coisa para o Tenant ID. Se eu fosse executar essa minha pipeline, o GitHub Action ele executaria essa pipeline para a gente e o secret não seria exposto de forma alguma. E aí vocês podem pensar, já sei, eu vou fazer uma gambiarrinha aqui para eu tentar recuperar o secret. Eu vou simplesmente dar um echo. Vamos supor que eu queira ser espertinho aqui e queira imprimir a minha variável. Só que isso também não funciona, tá? O GitHub Action ele tem uma inteligência por trás ali que ele consegue identificar que essa minha variável é uma variável do tipo secret e vai fazer com que quando eu usar essa minha variável ou em qualquer lugar do meu log que eu referencie essa minha variável, ele vai colocar um monte de asterisco, tá? Não consigo recuperar ela, não consigo mais ver ela. E aí dessa forma não preciso pagar alguma coisa a mais para usar um cofre de senha, por exemplo, porque muitas vezes a gente acaba tendo que fazer soluções criativas porque a gente tem o nosso budget, a gente sabe como que é o mercado na prática, a gente não tem dinheiro infinito, tá? Então, um dos motivos que eu já ouvi de deixar os secrets comitados no Git direto era, pô, mas eu não tenho dinheiro para pagar um key vault, então não vou usar ele aqui, não dá, é muito caro. O projeto que eu tô aqui tá com problema de custos, não é tão simples assim. E na prática não, isso aqui já tem, o GitHub já te dá isso aqui de graça, tá? Se você já tem a conta no GitHub aqui, seja conta gratuita, seja conta Enterprise, você já consegue usar isso, tá? Dessa forma que eu mostrei para vocês. Entra lá no Settings, vai lá em repositório e aí você consegue cadastrar, tá? Essa é a forma que a gente usa, tá? A gente cadastra primeiro lá e aí eu já consigo referenciar.
Uma coisa extremamente importante que vocês têm que ter em mente. Quando eu coloco o meu secret aqui no repository secret, isso quer dizer que todos os workflows que vocês têm nesse repositório aqui têm acesso a esse secret, tá? O que isso quer dizer? Aqui vocês estão vendo, eu tenho 4 workflows aqui. Esses meus 4 workflows conseguem ler meu secret, tá? Isso pode ser um problema ou não, vai depender como que a gente vai gerenciar isso, tá? O GitHub, ele tem um recurso, um complemento aos repository secrets que vocês viram aqui, que são os environment secrets. O que isso quer dizer? Vou clicar aqui, ó, Manage Environment Secrets, e eu vou criar um environment novo chamado dev. Beleza? Dentro desse meu environment novo aqui, eu vou criar um secret chamado Azure Client ID, qualquer valor, e um Azure Client Secret com qualquer valor também. Qual que é a diferença do Repository Secrets e do Environment Secrets? Bom, primeira coisa, eu não sei o quanto vocês já mexeram com a parte de environments do GitHub, a gente pode até fazer um vídeo dedicado somente para isso, mas vamos tentar resumir aqui, tá? Os environments a gente costuma usar para a gente ter coisas específicas de cada ambiente que nós temos. Então vamos pegar o exemplo macro. O exemplo macro é o quê? A gente tem normalmente 3 ambientes pelo menos, tá? A gente tem um ambiente de dev que os desenvolvedores eles têm acesso, às vezes um acesso um pouco mais privilegiado, eles conseguem editar mais coisas, todo mundo tem um acesso um pouquinho privilegiado ali, eu consigo editar coisas na mão, consigo mudar, consigo, enfim, adicionar, criar, eu não tenho tanta burocracia no ambiente de desenvolvimento, porque ele é um ambiente de desenvolvimento. Ele foi criado para que a gente consiga ali exercitar minimamente ali qual vai ser o desempenho da minha aplicação ou uma feature nova, enfim, é um ambiente de desenvolvimento. Depois, eu posso ter um ambiente não produtivo, tem um ambiente de staging, de pré-prod, enfim, cada lugar acaba dando nome ali, mas ele já é um ambiente que normalmente a gente usa para o PO fazer uma validação para o PO fazer uma validação ou um ambiente de demonstração para o cliente dar uma olhada, para o cliente navegar, para o cliente ver se realmente é aquilo que ele estava querendo. Isso faz com que o ambiente seja um pouquinho mais restrito, e aí nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo consegue alterar o que quer na hora que quiser, enfim, tem algumas burocracias envolvidas ali. E a gente tem um ambiente de produção. Produção é produção. Cuidado. Acesso restrito. Não é todo mundo que pode acessar, não é todo mundo que usa. Enfim, são algumas configurações a mais que a gente tem ali. Tá? Os Environment Secrets, ele nos ajuda de algumas formas. Uma dessas formas é, eu consigo garantir que a minha pipeline, a mesma pipeline que vai deployar o meu código em desenvolvimento, é a mesma pipeline que vai deployar o meu código em pré-prod. O que vai mudar são as variáveis que eu uso. Então, se eu tenho um banco de dados específico para dev, eu vou ter um usuário específico para dev que vai ter uma senha específica para dev. Mesma coisa em pré-prod, mesma coisa em prod. Para eu não ter que ficar fazendo soluções criativas na minha pipeline, o Azure DevOps, o GitHub permite com que a gente consiga usar os environment secrets. Então vamos supor que eu vou vir aqui e vou criar o meu, vou chamar de pré-prod, tá? E aí eu vou criar o meu environment secret, blá, beleza?
E por que isso aqui é importante? Porque eu não consigo ter um secret com o mesmo nome. Então, se eu colocar Azure Client ID, ele vai falar, olha, já existe. Não consigo ter um secret com o mesmo nome. Pensando que a pipeline não é para a gente ficar fazendo soluções criativas na pipeline, eu consigo sempre referenciar o mesmo nome. O que vai acontecer é que, de acordo com o meu ambiente, eu consigo referenciar os secrets daquele ambiente. Então vejam, a gente saiu de um problema que o meu repositório secrets todo mundo tem acesso, todos os meus workflows podem acessar eles, e aí eu começo a restringir um pouquinho a mais. Então eu começo a falar, olha, se o meu workflow for o de desenvolvimento e eu preciso referenciar, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Então eu estou usando o meu environment de staging e estou falando, olha, se alguém disparar essa minha pipeline baseada na branch de dev, ele vai usar o environment staging e ele vai usar o meu secret, que eu espero que eu tenha um secret chamado database underline URL. Você pode ver que eu estou usando o mesmo nome de variável aqui. A diferença é o quê? Se eu disparar da branch main, o meu workflow sabe que o environment que eu preciso usar é production. Então veja, não sei se vocês lembram nos últimos vídeos que a gente gravou, mas a gente sempre precisa investir muito mais tempo planejando, discutindo e arquitetando as nossas coisas do que realmente colocando na prática. Então, o que isso quer dizer aqui? Isso quer dizer que eu comecei a fechar um pouquinho o meu círculo para restringir um pouquinho quem pode fazer o quê. Então, tem um workflow aqui. Eu já sei que na minha organização de Git aqui, na minha estratégia de Git que eu usei, eu sei que o desenvolvedor ele vai estar commitando sempre na branch de dev. E aqui eu coloquei o meu trigger aqui, que o meu trigger vai ser alguns triggers. Então, relembrando um pouquinho aqui. Quais triggers eu tenho aqui? Se alguém fizer um push na branch main ou na branch dev, ele vai disparar esse meu workflow. Ou se for um PR, um pull request na branch main, ele vai disparar esse meu workflow. E vejam, nessa hora que eu começo a cercar um pouquinho, criar os guardrails das pessoas que usam esse meu workflow. Então a minha lógica aqui, bem simplesinha, tudo bem, a pipeline foi trigada porque alguém fez um push na branch de dev. Tudo bem, vou fazer o checkout do meu repo, vou usar o environment staging e aí eu vou fazer o deploy do meu arquivo aqui usando a variável que eu escolhi. Mesma coisa para produção. Uma das outras vantagens que a gente tem em relação a usar o environment de staging, o environment do GitHub, é o que? Eu consigo colocar aprovadores. Então, tem algumas coisas bem legais aqui que a gente poderia colocar, olha, para rodar este bloco do código aqui, que é o que vai fazer deploy staging, o João precisa ir lá e aprovar. Alguém vai precisar ir lá aprovar. Tá? Então, vejam, são várias pecinhas que eu começo a encaixar ali, pensando como que vai ser a parte burocrática ou a parte política ou a parte de arquitetura do nosso CI/CD. Tá? Isso garante, obviamente, que a gente esteja ali isolado, que nem todo mundo vai poder usar tudo. Enfim, a gente começa a cercar um pouquinho mais as coisas ali, tá? Coisas importantes. A gente está falando de secret, obviamente. A gente não pode esquecer que existem várias boas práticas de secret, né? Não é bom a gente colocar um secret ali e esquecer, tá? Então, só um pequeno lembrete aqui, cuide bem dos seus secrets. Isso é uma parte extremamente importante e delicada do nosso CI e da sua infraestrutura, tá bom? Antes que eu me esqueça, se vocês repararam aqui, no GitHub Action a gente tem 3 tipos de secret. Então, repositório secrets, que são os secrets que
todos os meus workflows têm acesso por padrão. Depois eu tenho os environment secrets, que é o que a gente falou aqui, onde eu consigo colocar os secrets e cercar um pouquinho e colocar uns guardrails aqui dos meus environments. E a gente vai para o último tipo de secrets que a gente tem aqui disponível, que são os organization secrets, tá? Como o nome diz, eles são um secret que a minha org toda do GitHub vai ter acesso. Então, se eu colocar um secret aqui, Azure Client ID, com valor, eu consigo, obviamente que tem algumas configurações aqui, que é, olha, todos os meus repositórios públicos têm acesso, ou somente os meus repositórios privados têm acesso, ou a opção que eu vejo mais pessoas usando, e a que faz mais sentido a gente usar, olha, somente o repositório A, B, C vai poder usar, tá? Então, no caso aqui, esse secret aqui, somente os repositórios que eu selecionei vão poder usar. Tá? E aí, isso faz parte da estratégia que nós vamos adotar para gerenciar os secrets do nosso GitHub. Então, relembrando, a gente tem 3 tipos, tá? O Repository Secrets. Opa, deixa eu voltar para os secrets aqui do meu repositório. Aqui. Então, eu tenho os meus Repository Secrets, que são secrets que todos os meus workflows têm acesso. Depois, Environment Secrets. Ele ainda é por repositório, mas aí eu tenho a vantagem de ter os environments também aqui para poder usar. E aí cai tudo naquela questão de como que eu vou organizar, o que que eu vou ter aqui, eu vou ter aprovadores, não vou, enfim. Uma infinidade de coisas que a gente pode discutir logo menos. E tem os meus Organization Secrets, que são os secrets globais, tá? Todo mundo, todos os projetos, todos os repositórios, na verdade, da minha organização podem acessar esse secret aqui, tá? Tudo isso vai depender da estratégia que você vai querer adotar, tá? Não existe certo e errado. O errado é só deixar o secret commitado no nosso repositório. As outras estratégias vai depender muito de prós e cons, o que o pessoal vai querer fazer, o nível de acesso que a gente tem, o tipo de infraestrutura e de secret que eu vou ter aqui, tá? E depende muito dessa nossa decisão, tá bom? Um bônus que eu vou deixar para vocês aqui só é o seguinte. Dentro do Azure, vou falar do Azure, mas isso tem disponível em outros lugares também, tá? Nos últimos anos eu acabei me especializando cada vez mais em Azure, então eu vou tentar puxar sempre sardinha para o Azure, tá? Dentro do Azure, deixa eu abrir o portalzinho do Azure aqui. Dentro do Azure, normalmente para as nossas pipelines se autenticarem, eu preciso do que o Azure chama de App Registration, ou Service Principal, ou SPN. Cada documentação vai te indicar um nome diferente, tá? Eu vou usar o nome de SPN, é o nome que eu acabei acostumando ali. No final do dia, isso é uma conta de serviço, é uma service account que a gente usa, tá bom? Para a gente criar, é bem simples. No nosso repositório ele tem os comandos de Azure CLI, se você gosta mais de gerenciar isso via linha de comando. Eu vou fazer via UI aqui porque é mais rápido, a gente consegue associar um pouquinho melhor, tá? Esse é um tenant que o pessoal da Toolbox forneceu para mim. Acho que eu tenho acesso a algumas coisas aqui, algumas consultorias que eu já fiz. Para registrar o secret, new registration, eu dou um nome. Vou colocar o nome aqui, tá? SPN, YouTube, série CI/CD. O Azure ele faz o seguinte: essa Service Account, essa SPN, para a gente usar ela, eu preciso normalmente de 3 coisas, tá? Eu preciso do Client ID, que é o que vocês viram lá. Esse aqui é um Client ID de exemplo. Eu preciso do meu Tenant ID, ou Director ID. Esse aqui é ele. E aí eu preciso do meu Client Secret, tá?
O client secret, para a gente gerar, eu venho aqui, ó, new client secret, dou um nome para ele, GitHub, sei lá, GitHub série, falo quando que ele vai, por quanto tempo que ele é válido, vou falar aqui 3 meses, ele vai gerar para a gente aqui, eu já consigo usar esse valor aqui, tá? Seriam aqueles 3 valores que a gente usa lá. Porém, uma das coisas bem legais que a gente tem também no GitHub, a possibilidade de usar, é o que a gente chama de Federated Credentials, que é a gente usar o OpenID Connect ou OIDC para poder fazer a autenticação das nossas pipelines, tá? Como que eu configuro isso? Eu vou aqui em Add Credentials, falo que, olha, vou usar um GitHub Actions para deployar recursos no Azure, e ele me pergunta algumas coisas aqui, tá? 3 coisas apenas. A primeira coisa, qual que é o nome da minha org? A minha org é essa org aqui, ó. Toolbox Playground. Qual que é o nome do meu repositório? O nome do meu repositório é esse aqui, ó. YouTube, blá, 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 blá. Tá, qual que é o meu entity type? Quem que vai poder executar, quem que vai poder consumir esse meu secret aqui? É alguém que tiver na branch main desse meu repositório? É alguém que estiver usando o environment develop, production, enfim. Vai depender do que vocês vão querer fazer. E por fim, o nome dessa minha Federated Credential, tá? Então eu vou colocar aqui OIDC demo. Fiz isso aqui, não preciso mais deixar os meus secrets comitados. Não preciso mais. Não preciso mais, inclusive, usar os secrets do GitHub para isso, tá? Automaticamente, o GitHub e o Azure vão se falar, eles vão se entender. Quando a minha pipeline for executada, o Azure já vai conseguir identificar isso e vai permitir com que a gente faça o deploy do nosso serviço e a gente seja feliz. Beleza? Eu não vou mostrar para vocês aqui porque eu tô vendo que a gente já passou muito, já tô falando demais. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa não ficou claro, deixa aqui um comentário, eu prometo que eu respondo. E é isso, pessoal. Obrigado, viu? Valeu demais. Até a próxima.